Como se aproxima 14 de maio de 2019, aonde a geração da figueira sai da casa dos 70 anos, indo assim para a casa de 71 anos. E como nós temos comentado que uma geração é 70 anos, então sendo assim, a partir de 14 de maio, então a geração de 70 anos findou, contando a partir de 14 de maio de 1948. Mas eu quero tornar aqui, lembrar sobre as gerações passadas foram de 70 anos. Né? Pegando aqui Jeremias, no capítulo de número 25, e o versículo de número 11, diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e a estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, então visitarei o rei de Babilônia. Então, lembrando que esta geração, quando Israel esteve cativo em Babilônia, foram 70 anos. Essa geração foi 70 anos. O Senhor estava irado com aquela geração, porquanto estava adorando outros deuses, Israel estava adorando outros deuses, e o Senhor então mandou Israel para o cativeiro, ali levado pelo rei Nabucodonosor de Babilônia. Mas lembrando que aquela geração foram 70 anos. Quando nós chegamos nesta geração de Mateus, capítulo 23, e o versículo 36, que diz assim: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Quando o Senhor Jesus falava acerca da destruição de Jerusalém. Então, dizia assim no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí, no capítulo 24, versículo 1, Jesus diz, podemos, a partir do versículo 2, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus falando aqui então da destruição de Jerusalém. Voltando ao versículo 36 do capítulo 23, Jesus diz assim, e em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém que não fosse derrubada. E assim aconteceu. 70 anos da nossa era, então o general Tito, enviado pelo imperador romano César Augusto, sitiou aquela cidade e depois entrou e matou a todos a fio de espada. Como todos nós conhecemos a história, se você não conhece, é só pedir no Google, né, a destruição de Jerusalém, que você vai ver que aconteceu 70 anos da era de Cristo, ou seja, 70 anos da nossa era. Então foi uma geração de 70 anos. Foi também uma geração de 70 anos. E como nós temos citado também o Salmo de número 90 e o verso de número 10, quando o salmista diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. É de 70 anos, né? Então, aqui confirmando que uma geração é de 70 anos. Quando diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. O Senhor Jesus ainda vai mais um pouco alonge, dizendo, muitos por sua robustez vai a 80 anos, mas a média da duração de uma geração é 70 anos, sem sombra de dúvida nenhuma. Essa última geração do capítulo 24, versículo de número 34, quando o Senhor Jesus assim, em verdade vos digo
que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa geração não seria a geração de quando a figueira brotou, né? Quando os santos apóstolos interrogou o Senhor Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Aí no capítulo 24, versículo 3, a parte B do versículo. Que sinal haverá da tua vinda? E o Senhor Jesus, aqui no versículo 4, orienta dizendo: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. E no versículo 33, aí o Senhor Jesus diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. E aí no versículo 34, ele refere a esta geração quando ele volta a dizer: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, como mostramos as gerações passadas, bíblica, foram 70 anos. Né? E esta última geração, que o Senhor Jesus falou que não passaria uma geração, com certeza é 70 anos. E de onde iniciará, ou de onde se iniciou a contagem dessa última geração dos 70 anos? Como nós temos mostrado, o Senhor Jesus aqui falou sobre a figueira que ia brotar. No versículo 32, quando ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O Senhor Jesus aqui se refere também que uma figueira brotaria, né? Mas não é as árvores, porque todos os anos as árvores brotam, as figueiras brotam. O Senhor Jesus estava se referindo também da figueira, como Israel sendo a figueira frutífera, a figueira infrutífera, a figueira inútil, né? A figueira que foi amaldiçoada. Então, dando a entender que a figueira ia brotar. E Israel sendo essa figueira, como todos conhecemos, quase 2000 anos ela ficou sem ser uma nação entre todas as nações. No final da Segunda Guerra, em 14 de maio de 1948, então a ONU dá um pedaço de terra para Israel, e agora Israel aparece no cenário das nações como nação mundial, como uma nação. Né? E então, a contagem dessa geração não tem outro ponto de partida a não ser o dia 14 de maio de 1948, que agora em 14 de maio de 2019, nós saímos dos 70 anos. Então, a partir de maio próximo, a partir de maio, 14 de maio agora, se Jesus não voltar até lá, então a geração dos 70 anos findou. Não existe mais no ponto profético como analisarmos esta geração de 70 anos. Mas façamos uma reflexão, porque as gerações passadas foram 70 anos, né? A geração de Jesus, que ele falou, todas estas coisas vão de vir sobre essa geração. Deus está virado com aquela geração de Israel, porque mandou o seu filho e eles mandaram crucificar e crucificou. E Deus está virado com aquela geração e destruiu aquela geração, foi 70 anos. Então, vamos ficar numa grande expectativa, né, que essa data até de hoje, até 14 de maio, o Senhor Jesus pode vir buscar a sua igreja. Não estou afirmando que o Senhor Jesus vai vir, né, no dia 14 e nem daqui até o dia 14. Estamos interpretando a palavra de Deus como mostramos as gerações passadas, né, e mostrando essa última geração. Mas de uma coisa eu digo a todos, é momento de grande expectativa, né? Se queremos participar da grande festa, as bodas do Cordeiro, é festa única no céu, nunca teve casamento do Filho de Deus no céu, e depois dessa festa não haverá outro casamento, porque Deus não vai casar o seu Filho duas vezes. E quem perder essa festa nunca mais participará
da grande festa, as bodas do Cordeiro, onde Jesus vai casar, unir-se com a sua igreja. Foi promessa dele: eu vou e volto outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. E disse o Senhor Jesus, os sinais são estes: a ciência vai se multiplicar, muitos vão correr de uma parte para a outra, e as nações vão se embravecer, e os reinos vão se mover. Naqueles dias eu vou levantar a minha voz e a terra vai se derreter, no Salmo 46. Então, tudo isso está acontecendo, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Nós estamos vendo aí rumores de uma terceira guerra, com esta posição da Venezuela, né? A Rússia do outro lado, os Estados Unidos do lado de cá, como também na Coreia do Norte, também rumores de uma terceira guerra. E é terremotos, e é furacão, e é fogo, e é vento, e é barragem que explode, e é prédio que incendia. Tudo isso foi o que o Senhor Jesus falou acerca da perplexidade das nações, o bramido das ondas do mar, que sobreviriam sobre as nações naqueles dias. E nós estamos vendo aí a olho nu. Então, agora é vigiar. Como disse o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 43, que ele diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Assim estejais vós apercebidos, porque não sabeis quando virá o Senhor. Estejais vós apercebidos, porque não saberás quando virá o Senhor. Em Mateus 24, 42, o Senhor Jesus continua dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E ainda lá em Tessalonicenses, Paulo, ensinando os irmãos na igreja, disse assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e estejamos, e sejamos sóbrios. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em Mateus ainda, capítulo 24, 44, Jesus diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Mateus 25, 13, ele continua dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí o Senhor Jesus continua em Marcos 13, 35, dizendo: vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aqui o Senhor Jesus citou as 4 vigílias da noite. E ainda em Marcos, capítulo 13, 33, Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha, a ordem vigiar, olhar primeiro. Olhai, estarmos de olho nos acontecimentos entre as nações, dos quais seriam os sinais que o Senhor Jesus falou para a sua vinda. Então olhai, depois vigiai e depois orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E em Lucas 21, 36, o Senhor Jesus continua dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E Marcos 13, 37, Jesus diz assim: e as coisas que eu vos digo, eu digo a todos: vigiai, vigiai. E no Apocalipse, Jesus diz assim: eis que venho como um ladrão, ou seja, eu venho a hora que vocês não sabem. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui as vestes da justiça, né? O cristão tem que andar em honestidade, né? Em verdade, que a nossa justiça é andar honestos e em verdade. E vivermos também na justiça de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é a justiça para expiação dos nossos pecados. E em Tessalonicenses, Paulo volta a dizer ali os irmãos em Tessalônica, quando diz, no capítulo 5, versículo 2, quando diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, o dia do Senhor virá um momento que vocês não esperam. Assim como o ladrão só vem a hora em que o pai de família não espera, assim o Filho do Homem há de vir como um ladrão de noite.
E o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A hora que a gente não pensa, ladrão de noite, vem a hora que o pai de família não pensa. E aqui, essa última referência, no Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a parte B do verso, diz assim: se não vigiares, é o próprio Jesus, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Algumas referências, irmãos e amigos, para que nós saibamos que é necessário vigiarmos. E agora, como nós estamos vendo as trombetas soarem nos 4 cantos da terra, anunciando os sinais que o Senhor Jesus deixou para o dia do arrebatamento da sua igreja, então, que vigiemos mais, que ficamos na grande expectativa da sua volta. E agora, nesse cumprimento, também dos 70 anos, Israel saindo da casa de 70 anos, Israel saindo da geração de 70 anos, nós devemos vigiar muito mais, muito mais. E tem outras profecias aí no cenário mundial, mostrando também que esse dia está muito perto. Nós vemos ali a eleição, nós vamos comentar em outro vídeo, a eleição em Israel. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, ganhou agora pela 5ª vez do seu mandado como primeiro-ministro de Israel. É a tribo de Benjamim, como você vai encontrar em outros vídeos aí, é a tribo de Benjamim, querendo o poder a qualquer custo. E nessa eleição concorria 2 Benjamim. Então a tribo de Benjamim não queria deixar sair das mãos dele, porque foi assim no princípio. O primeiro rei em Israel foi da tribo de Benjamim, Saul era da tribo de Benjamim, mas não era do coração de Deus. E Deus levantou a tribo de Judá, Davi, e ali tomou o poder da mão da tribo de Benjamim. E nesses últimos dias não será diferente. Benjamim quer o poder, a tribo de Benjamim está no poder e quer continuar no poder. Mas depois que a igreja for arrebatada 7 anos, então o leão da tribo de Judá, a saber, Jesus Cristo, então ele virá com poder e grande glória, tomar o reino da mão de Benjamim e todos os reinos da terra, porque não haverá outro reino juntamente com o de Cristo, porque o seu reino será único e é um reino eterno e não passará outro. Então tudo isso nos mostra, Jesus Cristo está voltando e eu digo a todos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém.